Segunda parte do vídeo, Bob Fischer versus Bent Larsen. Nós paramos nessa análise aonde eu disse que cavalo versus D4 seria o melhor lance, tá? E a gente vai analisar. Antes, vamos analisar por que cavalo não pode tomar o peão. Cavalo toma peão. Por quê? Primeiro vem um cravo, né? Cravo de Jó. Bispo F4. E agora, senhores? Quero avisar que nesse posicionamento existe A6, tá? A6 que nós vamos analisar, que é o 15º lance. Nós vamos analisar também cavalo de F, D7, tá bom? Cavalo de F, D7. Então vamos analisar primeiro A6. Por quê? Essa aí chama-se profilaxia, para evitar que o cavalo, né, salte, né? O cavalo salte, capture, né? Ameaça capturar, saltar e atacar. Então essa é a ideia do branco. O preto evita A6, né? E bispo F4, A6. Agora o branco joga H4 com a intenção de querer o cavalo de todo jeito, H4, e também arma o assalto para o cadeado e destruir o dragão, principalmente o bispo de G7. Se você não destruir o bispo de G7, você não pode destruir o dragão, tá? Aquele bispo do dragão ali. Cavalo de FD7. Cavalo de FD7. E ele joga a FD7, poderia, né? Mas ele tem todo o tempo, então torre de A, C8, H5. E agora é hora de se armar. Cavalo de F, D7, F toma H, não pode tomar porque sobra o bispo, né? Todo mundo tá vendo. E H toma. Quanto H toma, dama H2, olha lá a pressão, dama H2 e cavalo F8 evita dama H7 mate, né? Evita dama H7 mate. Quem não tá vendo aí, ó, dama H7 mate. Aí cavalo F8 evita o mate e cavalo toma E6. Ok? Cavalo toma E6. Cavalo toma E6. E agora? Agora toma com o peão. F toma. Ou toma de cavalo. Cavalo toma. Né? Esses dois dilemas. Eu vou dar 1 minuto para você pensar. Vou dar 1 minuto para você pensar qual dos dois são melhores, tá? Ok? Esteticamente vamos ver, né, sobre esse perfil aqui. F toma E6. Aí bispo D3. Bispo D3, ele quer capturar aqui e cheque. Não pode capturar porque a dama está no A.
tá? Bispo D3, D4, cavalo E4, cavalo E4, torre D5, torre D5, torre de D E1, torre de D E1, tá? Torre de D E1, rei F7, rei F7 e A3. E esse posicionamento, tá? E esse posicionamento está melhor o branco, tá? Está melhor o branco, ok? Então, essa é a situação. Essa é a situação. Tá? Essa é a situação de cavalo toma bispo, tá? Essa é a situação de cavalo toma bispo. Então agora a gente vai de cavalo toma cavalo, cheque, só tem um, rei F8, bispo H6, F6 para poder escapar e também dar vaga ao cavalo para proteger, tá? Veja que emaranhado. F4, ataca o cavalo, cavalo F7, bispo versus, cheque, cavalo versus, bispo D3, bispo D3, dama versus F4, bispo versus G6, E6, torre de D, F1, dama G5, torre H5, não pode tomar porque mate, dama toma, né? Dama toma, dama toma, torre de H5, H1, agora ele quer colocar tudo em cima da torre, F5, não deixa capturar, torre de H, G1, dama D4, cavalo E2, dama F6, cavalo F4, torre C7, bispo versus cavalo, torre versus o bispo, torre G6, dama E5, tá? Dama G5, torre H6, rei E8, porque o cavalo cheque, dama G8 cheque, não pode subir porque leva cheque, não pode porque leva cheque, toma, torre cobre, cheque, dama toma, cheque, cheque e abandono, tá? Então essa é a versão, tá? Essa é a versão, ok? E agora a melhor versão naquele posicionamento, tá? A melhor versão para aquele posicionamento
Tomou. Bispo crava. E cavalo FD7 de imediato. Certo? Aí joga H4 com o intuito de abrir essa coluna e passar a dama para H2. Dama A5. Descrava imediatamente. Dama E3. Dama E3. Agora ele pressiona o bispo e não o cavalo. O cavalo vai ser em posterior momento. Porque se tirar o cavalo, ele captura o bispo. E aí abre a posição. E também não tem aquela bispo toma, porque o intermediário cheque. Depois eu posso tirar o cavalo. Tá? Capturando D4. D5. Torre de AC8. H5. E agora vem o que ficha temia, né? Por isso que ele não gostava de D5. Dama toma cavalo. Dama toma C3. Dama toma C3. Peão toma C3. Cavalo C5. Cavalo C5. Torre E1. Cavalo C6. Cavalo versus C6. B toma. Bispo E5. Cavalo A4. Bispo D3. Bispo versus bispo. Agora sacrifica o bispo, né? Só para ganhar um peão, para ter mais dinamismo na superioridade. Torre E5. Cavalo versus. Agora vem a técnica, certo? Rei C1. Deixa como isca. Cavalo versus A2. É uma interrogação. Pensa que tá... porque ele tem que levar o maior número de peões, porque ele está com uma qualidade a menos. Aí rei D2, não deixa voltar. Torre D6, tá? Porque ele ameaça tomar, bispo tomar, peão tomar e sobra, tá? E não pode jogar aqui porque torre toma e fica em H7, mata. Torre D6, H toma. Tá? Não pode tomar assim porque a outra torre vem e cai tudo. Agora torre E2 para jogar torre H2 e mate. Cavalo B4. G5 para o rei não sair. Tá? E agora não pode tomar porque ameaça mate. Tá? Não pode tomar porque ameaça mate. Rei G7. Rei G7. Torre de E, H2. Um lance muito bonito. F5. E agora o bispo vai tampar o mate. Ok? F5. E ele jogou em G7 justamente para colocar o bispo lá, né? Tá? F5. Aí ele C3. Cavalo tem que tomar o bispo, que é muito poderoso. Cheque. Rei F8. Ameaça mate. Torre desce. E rei toma D3. E agora a torre ameaça entrar na sétima fila. E não pode voltar, porque senão leva a cravatura. Tá? E se ele atacar, ele simplesmente captura. Então nesse posicionamento aqui, o branco está melhor. Tá? E a gente observa que cavalo toma E5, está analisado. Então, naquele posicionamento,
né? Porque não é a partida, lembrando aos senhores, que não é a partida, é a análise a qual não tem na partida, não foi analisado naquele tempo, não foi analisado. Então, por causa disso, eu estou trazendo a vocês o que deve, por quê, né? Pode até ter sido analisado na mente de ficha, né? E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, peão G6, bispo E3, G7, F3, roque, dama D2, cavalo C6 e G4. E G4, né? A gente analisa, tá? O G4, muito bom, tá? Muito bom. E a gente analisa agora, né? Tá analisando dama A5, né? Cavalo B3, dama C7, ganhei um tempo, né? Roque grande, bispo E6, rei B1, torre de F D8, cavalo D4, ele D5 e eu E5. E nós já analisamos. Agora a gente vai analisar cavalo versus cavalo, bispo versus o cavalo, cavalo D7 e F4. E nessa posição a gente vai analisar bicho toma G4, tá? Porque não pode, porque simplesmente joga cavalo toma D4, dama B8, cavalo cheque. E aí a gente tem dois posicionamentos, né? Tem rei H8 e rei F8. Vamos analisar com rei F8, tá? O primeiro balde a gente vai analisar com rei F8. Tudo bem? Rei F8. Aí vamos lá. Dama B4, ameaça descoberto, não pode tomar. A5, se der o descoberto, eu capturo a dama. Persiste. Esse lance é muito bonito. B5, se der o descoberto, eu jogo B4 e capturo também a dama. E vai sobrar tempo. Só que antes eu dou o duplo. Ele volta e cheque. Tá? E cheque. E aí é o seguinte. A gente vai analisar rei aqui, tá certo? Depois rei aqui. E agora cheque. Agora ele deu cheque porque agora a coluna G está aberta. B4, G3. Se capturar, eu como a dama. Dama G7. Dama toma G4. Dama toma. E agora, ó, ameaça e mate. E ele não deixa. E agora você joga o lance. Dama H4. E agora ele só tem duas opções. Ou joga em H6 ou joga em E6. Vou dar mais 2 minutos para você pensar. Você joga dama H6 ou dama E6, tá? O que é que você joga?
Vamos lá, gente. Tem que anotar se vai ser dama H6 ou dama E6, tá? Anota aí e analisa. Tem mais 1 minuto. Ok? Quem jogar dama E6 vai levar bispo na cara. Dama E7 e dama toma peão com mate inevitável, tá? Então, dama em E6 fica muito ralo, né? Então ele joga dama H6. Dama H6, aí existe um mate muito bonito. Bispo cheque. Se rei G8, dama toma. Se rei E8, mate. Então cavalo toma, torre toma torre cheque, torre toma torre e dama E8 mate, tá? Então, por isso que o rei não vai para F8, tá? O rei não vai para F8. Então, nesse posicionamento, tá? Nesse posicionamento, cheque, tá? Cavalo cheque e rei H8. Tá? Isso é depois. Você joga aqui, joga cá. A5, B5, cheque, cheque e rei H8. Tá? Agora dama G3, bispo D1, torre G1 e bispo versus F2 cheque e rei toma cavalo. E agora todo mundo nessa posicionamento joga dama C7 cheque. Você simplesmente joga rei B1 e se sai bispo H6. E aí você dama H4. Se você joga torre G8, você joga cheque. Ok? Você joga cheque. Simplesmente cheque. E agora o cavalo joga em E5. Você cheque. Torre cheque. Dama H6. Dama E7. Bispo cheque. F6. Cheque. Toma. Cheque. Torre G7. E F7 é plantão. Essa é a análise. Por que não joga torre H8? E H8. E agora E H8. E agora a gente vai ver, né?
finalmente a gente vai ver porque quando dá cheque com o cavalo, que é 7, o rei não vai pagar 8. Não é isso? O rei não vai pagar 8. Então, colocando a posição, rei H8, por que o rei não vai para H8? Né? Pergunta é essa. Porque bispo é 2, salva a torre, bispo toma bispo, dama toma bispo, dama C7, cavalo D5, taca a dama novamente, dama C6, cavalo B4, dama A5, C6, dama A4, cavalo B4, dama A4, cavalo D5, né? Dama C7, cavalo D5, dama C6, cavalo B4, dama A4. E C3, melhor o branco, tá? E melhor o branco, ok? E C3, melhor o branco. E aí está a segunda parte. Teremos a terceira, tá?